Na paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Peço que fique até o final do vídeo para que você venha ser edificado por esta palavra que veio do céu. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 36, que diz: E veio o espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Aleluia. Esta palavra fala de quando Jesus expulsou um demônio de um endemoniado. Aqui fala quando Jesus ele cura aquele endemoniado. E muitos aqueles que viram quando Jesus expulsou, quando Jesus mandou se calar aquele demônio e mandou que saísse daquele homem, e muitos ali que estavam vendo aquilo acontecer, que estavam ouvindo Jesus falar, ficaram espantados, ficaram admirados e disseram: que palavra é essa que fala com tanta autoridade que até os espíritos imundos saem do corpo do homem? Eles ficaram em choque, eles ficaram espantados com tamanha autoridade de Jesus, com aquela palavra poderosa. Mas Deus ele me chama aqui para te dizer, para te falar que do mesmo jeito que aquela palavra, quando Jesus expulsou aquele demônio, aquela palavra que tinha autoridade, aquela palavra que tinha poder, ainda nos dias de hoje, essa palavra tem poder. Essa palavra, a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem autoridade. Estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas que se dizem ser de Deus não creem nessa palavra. Muitas pessoas que se dizem ser de Deus sofrem. Elas têm apostasia, falta de fé. Eu sei que muitas pessoas, ao ir à igreja, elas até se enganam e pensam que está indo para ouvir a palavra de Deus, mas muitas pessoas não vão para ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas vão se sentindo obrigado porque o pastor está cobrando a sua presença. Muitas pessoas vão porque vão ter oportunidade e querem ali aparecer e querem ali mostrar que é capaz de pregar, de falar a palavra de Deus. Muitas pessoas vão porque quer ganhar dinheiro ali através daquela pregação. Mas no íntimo não estão querendo ouvir a palavra de Deus. No íntimo não estão querendo ver esse poder, não estão querendo ver essa autoridade que a palavra de Deus tem. É muito triste ver que a apostasia tem acontecido em muitas pessoas, pessoas até que se dizem ser de Deus. Essa é uma palavra para que a gente venha refletir. Você vai perceber, quem acompanha aqui o canal vai perceber que ultimamente Deus está me dando muitas essas palavras. Palavras para pessoas que se dizem ser evangélicos, palavras para a sua igreja, palavra para o seu povo, para que venha tirar aquilo que não está agradando a Deus, para que venha realmente servir a Deus em espírito e em verdade. Está faltando pessoas que admire a palavra de Deus, assim como essas pessoas que admiraram ali aquela autoridade, aquele poder. Estão faltando pessoas que admirem ali, que saiba que a palavra de Deus tem poder, que a palavra de Deus cura, que a palavra de Deus liberta, que o poder não está no ministro, que o poder não está ali no levita, que o poder não está ali no pastor, mas está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus cura, salva, transforma, liberta. É na palavra de Deus. Nós vemos que hoje em dia muitas pessoas só vai à igreja se tiver ali um pregador famoso, achando que o poder está naquele pregador, mas o poder está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder, é a palavra de Deus que tem autoridade para expulsar os demônios, é a palavra de Deus que tem poder para libertar, para curar e para salvar. Então muitas pessoas estão ali enganadas pela aparência, a aparência do pregador, a aparência daquele evento.
na igreja, mas não está preocupado em ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que muitas vezes a palavra de Deus ela está dita na internet através de um vídeo. E muitas vezes as pessoas não têm paciência de ouvir a palavra de Deus até o final. Vê a palavra de Deus ali pela metade. Não tem aquela admiração pela palavra de Deus de dizer, eu vou ouvir esta palavra até o final, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar comigo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai me libertar, vai me salvar, vai me curar. Que a palavra de Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu vou ouvir até o final. Muitas pessoas ouvem pela metade, porque não tem aquela paciência, não sabe esperar acabar a palavra, seja um vídeo, ou seja também dentro de uma igreja, quando a palavra está sendo ministrada. Algumas pessoas saem na metade, umas pessoas se preocupam com a panela que está no fogo, outras pessoas se preocupam com o esposo, outras pessoas se preocupam com outras coisas, se preocupam, eu tenho que ir para casa, porque eu tenho que estudar, porque amanhã eu vou fazer uma prova. Então, tem o dia todo para a pessoa estudar e quando chega no horário da palavra, a pessoa não é capaz de ouvir a palavra ali. Vai logo embora para casa, muitas pessoas inventam desculpa, muitas pessoas não têm mais aquele tempo disponível para Deus, não tem mais aquele tempo de pensar assim, esse tempo eu vou aqui separar para Deus, eu vou aqui louvar, adorar o Senhor, seja na sua casa, seja na igreja. Esse tempo é para eu ler a palavra, seja na sua casa, seja na igreja. Esse tempo aqui é para eu ouvir a palavra de Deus através de seus ministros, seja num vídeo, seja na igreja. Então, pessoas que têm encontrado tempo para tudo, tempo para sair, para estudar, para trabalhar, tempo para visitar os parentes, tempos para ir para uma festa, para uma comemoração, mas não tem encontrado tempo para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo a mesma palavra de Jesus. Quando Jesus ele expulsou aquele demônio e todos ficaram espantados e admirados e todos ficaram ali pensando, mas que palavra é essa? Que autoridade é essa? Que poder é esse? Que até os espíritos imundos, eles saem do corpo de um homem. Que palavra é essa? Está faltando essa admiração, está faltando essa fé na palavra de Deus. Muitas pessoas saem de suas casas para ouvir a palavra de Deus por obrigação, ou simplesmente porque é o seu cotidiano, todo dia vai à igreja, todo domingo vai à igreja, então vai ali. Mais pela rotina do que pelo poder que há na palavra de Deus. Muitas pessoas, quando estão ouvindo a palavra de Deus, não sentem a presença de Deus porque estão preocupados com coisas supérfluas, estão preocupados com coisas que não vai trazer a sua salvação, com coisas que não vai trazer a sua libertação, que não vai trazer a sua cura. Muitas pessoas já estão sofrendo da apostasia, já estão com falta de fé. Muitas pessoas pararam ali no tempo. Muitas pessoas dizem, eu já tenho tantos anos ali na presença de Deus, mas não tem sentido a presença de Deus. Muitas pessoas dizem, eu tenho tantos anos de crente, eu tenho tantos anos ali no Evangelho de Cristo, mas não tem sentido o poder na palavra de Deus, porque não tem se dedicado um tempo da sua vida para ouvir a palavra de Deus completa. Imagine Alice, quando Jesus estava ali perto daquele endemoniado. Imagine se Jesus simplesmente dissesse só isso. Cale-se, como Jesus disse. Mas logo depois Jesus ele diz, e saia dele. Imagine se Jesus, quando Jesus dissesse ali naquele endemoniado, cale-se com o demônio, e aí aquele endemoniado não ouvisse o que Jesus tinha para dizer depois e já fosse embora. Aquele demônio não sairia daquele homem. Aquele homem não seria liberto, porque ouviu ali pela metade. Veja que coisa séria, veja como é grave isso.
Como muitas pessoas têm perdido a cura, como muitas pessoas têm perdido sua salvação, como muitas pessoas têm ali perdido uma libertação, porque têm ouvido a palavra de Deus pela metade. A palavra é a mesma, ela cura, salva, liberta, transforma. Mas aquele endemoniado, ele ficou até o final. Aquele endemoniado, ele ouviu Jesus dizendo com o demônio: cale-se. Em seguida, Jesus disse: saia dele. Então, aquele endemoniado, ele ficou ali até o final, ouvindo toda a palavra que Jesus tinha para falar, e ele foi liberto. Ele persistiu ali. Ele persistiu. Porque o espírito dele pedia socorro a Deus, o espírito dele pedia socorro, sabia que precisava ser liberto. E ali ele ficou até o final e finalmente ele foi liberto. Finalmente o espírito daquele homem teve vida, porque antes não tinha. Porque ele estava ali possesso, ele estava ali endemoniado. Quem estava fazendo as coisas por ele era aquele demônio e não ele mais. Então ele ficou até o final e ele foi curado e ele foi liberto. E isso tem acontecido, infelizmente, no meio evangélico, em muitas pessoas. Isso tem acontecido, a falta de fé. Muitas pessoas, claro, não são todas, não estou generalizando, ainda tem aquele povo que quer ouvir a palavra de Deus, que tem a convicção, a certeza que através daquela palavra ele vai ser curado, ele vai ser liberto, ele vai ser salvo, porque o poder está na palavra de Deus. Mas muitas pessoas têm tido a apostasia, têm tido a falta de fé, mesmo se enganando, mesmo achando que vai à igreja, mesmo achando que vai ali ouvir a palavra de Deus, mas não está ali crendo na autoridade que há na palavra de Deus, não está crendo ali no poder que há na palavra de Deus, está ali pensando em outras coisas, não tem a consideração de ouvir a palavra completa, a mensagem completa, ver pela metade. E quando a vida não prossegue, dá tudo errado, não vai adiante, fica parado no tempo, costuma reclamar a Deus e dizer: por que Deus não traz o meu milagre? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Se rebela, se revolta contra Deus, mas não sabe ele, não sabe ela, que ela não tem parado um tempo da sua vida para poder ouvir a palavra de Deus. Quando Maria estava ouvindo Jesus ali pregar, Maria deixou tudo de lado, todos os seus afazeres, para ouvir ali a palavra de Deus, porque ela sabia que ali tinha algo sobrenatural, porque ela sabia que ali tinha algo do céu, algo perfeito, algo que tem poder, que tem autoridade, que era a palavra de Jesus. Maria sabia que ela não estava perdendo tempo. Ela estava ali ouvindo o mestre falar. E logo Marta se indignou porque Maria não estava ajudando ela nos afazeres de casa. E Jesus disse: Marta, Marta, porque tu estás aí ansiosa. Maria ficou com a melhor parte, aquilo que não vai ser tirado dela, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando vem, ela não volta vazia. Ela faz aquilo que Deus mandou ela fazer, aquilo que está determinado. E Jesus repreendeu Marta, porque Marta estava preocupada com outras coisas e não estava preocupada com a palavra de Deus. E isso acontece nos dias de hoje. Cadê aquela admiração que essas pessoas teve com a palavra de Deus quando viu Jesus ali expulsando aquele demônio? Essa admiração nos dias de hoje são poucas pessoas que têm. São poucas pessoas que saem da sua casa e dizem: hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, vou ouvir completa, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus ele sabe minha situação e eu sei que ele vai falar comigo. Eu estou precisando de uma cura, eu sei que eu vou ser curada, estou precisando de uma libertação. Minha família está precisando de uma libertação. Eu sei que ela vai ser liberta, que ela vai ser salva.
Essa admiração está faltando. Essa fé de crer, de ficar espantado com os milagres de Deus, está faltando aí no povo que se diz ser de Deus. Então essa palavra é para você refletir. Entenda que Deus ele tem usado os seus profetas, as suas profetisas, os seus ministros para falar aquilo que Deus ele quer passar para o seu povo, para a sua igreja. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Veja que ultimamente Deus ele tem me usado muito aqui neste canal para abrir os olhos de pessoas que há muito tempo está ali sendo evangélico, mas que está andando no caminho errado, que não está servindo a Deus em espírito e em verdade, que está fazendo algo que está desagradando a Deus. Veja que Deus ele está alertando o seu povo, porque Deus ele tem misericórdia, porque Deus ele corrige aquele que ama. Deus está ensinando através da sua palavra. Então vamos pensar, vamos refletir e saber que Jesus ainda fala com o seu povo, que a palavra de Deus tem poder e tem autoridade para mudar o quadro da sua situação. Deus ele é fiel, amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?